Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter, te atualizando sobre uma possível venda que pode acontecer com um lucro milionário para o lado do Inter e que pode salvar o ano de 2025 relacionado ao elenco colorado. Te explico tudo isso no vídeo de hoje, só não esquece, vai deixando o teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações que, cara, é muito importante. Ontem a gente conseguiu atingir uma marca expressiva no vídeo de sexta-feira, então, de sexta não, né, de sábado. Então, cara, hoje também vamos lá, deixa o teu like, te inscreve também, que vai ajudar muito pra gente chegar na meta de 7 mil inscritos. Falta mais ou menos ali 100 inscritos pra gente bater essa meta, então te inscrevendo aí vai ajudar muito ao canal crescer cada vez mais, tá certo? E a gente vai, sem enrolação, a esse assunto, tá? Para explicar para vocês o que essa venda pode significar no ano de 2025 do Inter. E eu tô falando da venda de Johnny. Sim, Johnny, que hoje não pertence mais ao Inter, mas que lá atrás foi vendido ao Real Betis por 6 milhões de euros, tá? Nessa negociação do Johnny, vocês vão lembrar, o Inter queria um valor maior. Se eu não me engano, o Inter queria de 8 a 10 milhões de euros. Só que o que ficou acordado com o Betis na época? Não, a gente vende por 6, não tem problema. Só que o que estava mal explicado até naquela situação é: o Inter mantém 20% do Johnny ou o Inter vai manter 20% da mais-valia, da plus-valia, como tu queira chamar? Que é o valor em cima do lucro da venda. Ou seja, o Inter vendeu por 6 milhões de euros o Johnny. O Betis vai vender pelo um valor X e o Inter vai ter direito a essa fatia, né, do valor X, tirando os 6 milhões de euros, 20%. E aí eu vou explicar melhor para vocês o que vai acontecer nessa situação do Johnny. Por quê? O que acontece? O Johnny, ele foi para o futebol europeu, né, muito contestado por alguns aqui no Inter, se era ou não um jogador para ser titular, se era ou não um jogador que poderia vestir a camisa do Inter no fim. O Johnny jogou muito sob o comando do Eduardo Cudê, né, o Eduardo Cudê conseguiu enxergar no Johnny uma das suas principais peças naquele time, e aí o Johnny acabou saindo para o Real Betis, foi muito bem no Betis, né? Ele acabou sendo vice-campeão agora da Conference League, né? Que é a terceira competição, dá para se dizer assim, do futebol europeu, né? É a Champions, é a Europa League e a Conference League. Ele foi vice-campeão, acabou perdendo para o Chelsea, afinal ele perde um gol inacreditável quando estava 1-0 o Betis, tá? O Johnny está na pequena área, só que ele não consegue chapar bem a bola, ela sobe demais, mas senão ele poderia ter feito o gol que selaria ali o título do Betis, tá? Mas mesmo assim, isso não interfere. O Johnny fez uma baita temporada por lá, foi muito bem no Campeonato Espanhol, foi muito bem também na campanha da Conference League, e isso desperta o interesse de dois clubes hoje que disputam a contratação do Johnny, tá? Que é o Atlético de Madrid e também o Tottenham. Por que existe o Tottenham nessa situação? Porque o Betis contratou recentemente o Lo Celso, né, que é outro meio-campista, muito bom jogador, só que nesse acordo ficou definido que o Tottenham teria prioridade de compra na situação do Johnny. Cara, vai chegar a metade do ano, no caso, o início de temporada do futebol europeu, quando eles mais investem, né, e a gente quer a prioridade na compra do Johnny porque a gente enxerga ali um cara que vai se dar muito bem na Premier League. Só que nesse meio tempo, existe um cara que se apaixonou pelo Johnny lá no futebol espanhol, que é o Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, que gosta muito dele. Só que, além do Johnny hoje, existe também a possibilidade do Atlético de Madrid contratar o Richard Rios, jogador que está aqui no Palmeiras, né? Aqui relativamente, mas ele está ali no Palmeiras. Então, né, se hoje, daqui a pouco, vamos lá, o Atlético de Madrid invista no Richard Rios, a tendência é que o Johnny vá atuar no Tottenham, mas é muito difícil que ele permaneça nessa janela no Real Betis. Por isso, o Inter entende que, cara, o Johnny pode sim salvar o ano do Inter, porque com esse valor do Johnny, dá para se dizer assim, o Inter vai conseguir segurar peças importantes desse elenco, como o Vitão, como também o Wesley, que é outro jogador que é muito sondado nesse meio do ano. O Inter consegue segurar esse jogador. Daqui a pouco pode surgir, pintar uma oferta, por exemplo, né, uma proposta oficial pelo Bernabéu, que a gente sabe que o Sevilha há pouco tempo veio aqui com olheiros para ver a atuação do Bernabéu no Beira-Rio. Então, essa situação do Johnny, ela é muito importante, mesmo que hoje ele não seja jogador do Inter.
Porque o Tottenham estipula o valor de 40 milhões de euros na venda do Johnny. E se o Real Betis consegue esse valor de 40 milhões de euros, a gente está falando de quase 7 milhões de euros para o Inter. Basicamente, 43 milhões de reais nos cofres do Inter pelos 20% da mais-valia. Foi isso que ficou acordado nesse acordo pelo Inter com o Real Betis na época, tá? Então a gente está falando de 43 milhões. A meta de vendas do Inter, por exemplo, é de 160 nesse ano. O Inter atingiu mais ou menos 40 milhões de reais, então faltam 120. O Inter fazendo, né? Fazendo não, né? Porque o Inter não vai estar vendendo o Johnny. Mas o Inter conseguindo esse valor do Johnny de 40 milhões, vamos arredondar para 40 milhões, tá? A gente está falando de 40 mais 40, a gente está falando de 80, vai faltar ali 80 milhões de reais. Beleza, falta uma grana ainda. Mas o Inter consegue postergar essa situação desses principais jogadores pro final da temporada. Aí sim, no final da temporada é muito... é bem encaminhado que, por exemplo, o Vitão, né, seja um jogador que vai deixar o clube. O Wesley eu não sei, sinceramente, tá? Mas a menos que o futebol lá o futebol mexicano ele realmente venha com força e o Wesley também volte a ser o Wesley de 2024. Esse Wesley de 2025 também não convence muito, por exemplo, o futebol mexicano de que ele esteja em alto nível. Mas principalmente essas peças. Vitão, Bernabé, que também tem mercado no futebol europeu. Tem outros jogadores também que eu quero falar no outro vídeo, que são o plano B do Inter nessa situação de vendas, tá? Que o Inter enxerga que, cara, vamos optar daqui a pouco por vender esse aqui e esse outro para a gente poder manter esses caras que são titulares absolutos do time. Mas, então, a gente tem que se atentar sim. A saída do Johnny, ela tá muito bem encaminhada do Betis. O grande ponto é, o Atlético de Madrid vai chegar a 40 milhões de euros? O Tottenham chega nesse valor? Se não chegarem a 40, o mínimo da venda, por exemplo, e é um valor que o Atlético de Madrid ele quer a venda, aí seria mais ou menos 30 milhões de euros. Que aí mais ou menos o Inter vai ficar com 5 de euros, que também, cara, ok. É um valor que dá para fazer com que segure esses jogadores aqui no Beira-Rio hoje. Então, a gente precisa sim ficar atento nessa situação. E cada dia que passa, essa situação ela está se encaminhando. Cheguei até a falar com uma pessoa do staff do Johnny hoje para ver como é que tá. Ele falou, cara, uma correria, né? A gente tá vendo qual vai ser o melhor também pro Johnny, se é daqui a pouco ir atuar na Premier League, ou quem sabe essa situação do Atlético de Madrid, porque o Johnny também, ele tem esse apreço pelo futebol espanhol, tá bem ambientado por aqui, então daqui a pouco só essa troca de sair do Betis e ir pro Atlético de Madrid vai fazer com que ele eleve o futebol dele e jogue num time muito bom, com um treinador que, cara, gosta muito dele, que é o Diego Simeone. Só que também tem a situação que eu já falei antes do Richard Rios. Se daqui a pouco o Atlético de Madrid optar primeiro pela transferência do Richard Rios, sei lá, o Palmeiras hoje quer 40 milhões de euros no Richard Rios. O Atlético de Madrid não vai pagar isso, né? Então, a menos que o Palmeiras bata o pé, porque tem Nottingham Forest também, o Porto de Portugal, que querem levar o Richard Rios, aí os caras vão com tudo em cima do Johnny, e a tendência daí sim é que chegue nesses valores, até porque o Johnny não tá no futebol brasileiro, o Johnny tá no futebol espanhol, tá no futebol dos caras, tá bem ambientado, então para ele dar certo no Atlético de Madrid é muito mais fácil do que, por exemplo, o Richard Rios, tá? Então a gente precisa estar atento, porque essa negociação ela é muito importante pro ano do Inter. A venda do Johnny lá na Espanha pode significar a permanência do Vitão, a permanência do Wesley e um time competitivo para pegar Flamengo e Fluminense. Flamengo pela Libertadores e Fluminense na Copa do Brasil, tá certo, gente? Não esquece, deixa a tua opinião aqui. Cara, o que tu achava do Johnny no Inter? Gostava dele? Achou que foi uma venda? O Johnny também te surpreendeu com o que ele entregou, não só no Inter, mas também o que vem entregando no futebol espanhol? Deixa nos comentários, não esquece de deixar o like e te inscrever no canal. Bora bater 7 mil inscritos aqui. É só tu se inscrever, que eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, a gente tá atingindo essa meta. Fechou? Amanhã tem mais, com um vídeo aqui com bastante informação. Beijo em vocês, até mais. Falou!